Olá, Paulo Ricardo por aqui, mais um vídeo da astrologia, um tanto quanto atrasado, né? É verdade, mas antes tarde do que mais tarde ainda, para ver que até mesmo a gente que estuda astrologia, os astrólogos aí, esse pessoal que conhece as forças, entende das forças astrais, também estão suscetíveis às forças dos astros, né? O tempo dos céus não é o mesmo tempo, às vezes, que a gente vivencia, a gente precisa entender e aprender que a gente nem sempre está no controle de tudo. Mas se você quer acompanhar o resumo das energias semanais e aí o que ocorre aí no final de semana, fica comigo e acompanha aí. Bem, então, eu tive aí a experiência aí dessas energias aí, esse Urano aí me pegou de surpresa, então passei por diversas situações aí, um tanto quanto inusitadas, assim, de compartilhamentos, né, de emoções, de criações de emoções, né. A semana começou em minguante, né, e então, aliás, perdão, a semana começou na nova, né, na lua nova, e a gente, então, o que a gente observa? O que a gente semeou, né, nesse começo de semana aí? Esse vídeo está sendo gravado hoje, na quinta-feira, né? E então, o que a gente semeou durante essa semana, né? A Lua esteve trazendo para a gente aí experiências aí relacionadas muito à comunicação, aos nossos irmãos, à nossa família, ao nosso lar, aos nossos amigos, né? Todas essas questões assim do que estamos compartilhando, fica aí a gente observar o que a gente semeou durante esse período, porque hoje na quinta-feira a gente entra na crescente e isso muda a energia, né? A Lua chega em Leão e com isso a gente vai ter observando, já a gente já vai sentir coisas mexendo muito com a nossa identidade, né? A Lua ela mexe nas nossas emoções, então vai mexer muito nessa coisa de eu estar confiante ou eu estar ali me sentindo de vítima, né? Diante das escolhas, né? Que eu semeei que já começam a crescer, né? Eu estou confiante com relação a essas sementes que eu plantei, é isso mesmo que eu quero para minha vida, ou eu já estou vendo que eu não vou ter capacidade de gerir isso e já começa a entrar em drama, porque isso, aquilo, começa a culpar todo mundo, menos eu pelo processo, né? Então, assim, quinta e sexta-feira, dia de observar isso, né? E a gente está tendo um momento, assim, muito especial também, que a gente chama de Vênus-Urânia, e esse momento, a gente pode estar passando, assim, por uma coisa de estar podendo sentir o que realmente faz sentido para gente e o que a gente e o que são desejos, né? Coisas mais carnais, mais mundanas, mais materiais dentro de nós. Isso entra em choque agora, né? E assim, para que haja a libertação de nós mesmos, né? Para que a gente aprenda a olhar dentro de nós o que realmente a gente gosta, né? Se a gente se conectar com essas coisas que realmente a gente gosta, a gente tem a possibilidade de receber insights para que isso se torne uma coisa ainda melhor, uma ainda mais aperfeiçoada, sabe? Integra nossa mente e coração, assim, para que a coisa realmente vá para frente, para o futuro, né? Então isso é um momento onde as pessoas podem estar sentindo esse impacto, né? E o Urano ele tem esse papel ali de trazer rupturas, de trazer a inovação e buscar a liberdade. Então, assim, é um momento onde pode estar tendo pontos finais de muitas coisas. E isso vai impactar muito no nosso relacionamento, no nosso dinheiro, né? E no nosso relacionamento com tudo, com todas as coisas, até mesmo com os nossos objetos, né? Então, assim, pode ser um momento de chegada, de entrada de dinheiro, uma coisa imprevisível, uma coisa inesperada, bem como pode ser o contrário, vai depender de como você está trabalhando com as coisas, como que a vida está precisando se comunicar com você. Se ela precisa te incentivar ou ela precisa, né, te dar uma quebrada para que você se reinvente e entenda o que ela está querendo dizer para você, né? Então, assim,
vai ficar muito esse sentimento louco de realizar o nosso desejo. Então pode acontecer tipo paixões rápidas assim, e nisso a gente pode acabar balançando muito o nosso financeiro, né? Vem um desejo incontrolável de compra, alguma coisa desse sentimento, e você vai lá e já compra e tudo, e, né? Então, assim, cuidado para não entrar muito nesse lado mais material, que você vai acabar tendo prejuízo às vezes, tanto em relacionamentos, como na parte de financeiro, como com todas as coisas que você se relaciona, né? A gente precisa aprender a ter bons hábitos, hábitos que nos levem a crescer. Então, assim, para ter esses bons hábitos é preciso ter consciência ali, sentir o momento, controlar a euforia, né? Pensar com calma sobre as coisas antes de tomar atitudes. Aí você conecta essa virtude uraniana, né? Que traz o pensamento elevado, traz a questão do mental universal, né? E aí, mais pro final da semana, né? A gente vai ter já o resultado de como está sendo essa lua crescente, que a lua se encontra com Virgem, e o nó do sul, que traz para a gente a questão do que nos aprisiona, do que nossos vícios, né? As coisas que a gente faz que não nos ajudam a cumprir o nosso propósito. Então a lua chega ali, está crescendo. Ali nesse momento, então no domingo, fica bem evidente já o que você semeou que não deveria ter semeado nessa lua. Já começa a aparecer coisas ali, então ali é o momento de você aproveitar e podar esses matinhos que estão começando a querer crescer, né? E fertilizar aqueles que você percebe que são boas ideias, sabe? Cultivar com bons hábitos aqueles que você definiu como meta no começo dessa semana, né? É o momento de você jardinar, sabe? Jardinar ali, cuidar, né? Para que você possa sentir, integrar essa possibilidade maravilhosa que os astros estão integrando para a gente nesse momento. A gente está tendo a entrada, né, no final de semana aí de Vênus e Urano, os dois entrando praticamente juntos em Gêmeos, né, trazendo aí já novos insights do que a gente precisa estudar e compartilhar sobre esse caminho que a gente está definindo para a gente, né? Então vale a pena a gente refletir, né, sobre o que de fato é construtivo, o que de fato aliado ao teu propósito, né? E o que de fato é dos teus instintos primários, né? De preencher tanto a questão de necessidades assim do corpo, né? Como as necessidades às vezes das emoções, né? As nossas paixões, e começar a olhar para o que realmente é mais elevado, né? É mais celestial, né? E que acaba te conduzindo, porque a gente vai ter um aspecto aí de ativação da fé, sabe? E tendo coragem, né? Ousadia para dar sequência, né? Naquilo que você escolheu como que define um propósito para você, né? Desse objetivo que você colocou, né, nessa semeadura, tá ok? A continuação do vídeo vai sair logo mais, beleza? Se quiser comentar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, entrar em contato, deixa um comentário aí abaixo, né? Comentário é sempre bem-vindo, né? E a gente vai se comunicando, vamos compartilhando, vamos trocando, tá ok? Um forte abraço a todos, até mais.